Boa tarde, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem do dia de hoje fala sobre Jael e Débora. Ao que parece, Débora era uma dona de casa quando ela foi escolhida para servir a sua nação. Não sendo de uma linhagem aristocrática, ela é identificada simplesmente como a mulher de Lapidote. Embora Lapidote não seja citado em nenhuma outra parte da Bíblia. Contudo, Débora foi a única mulher das Escrituras elevada a um alto cargo público pelo seu próprio povo. Houve pelo menos mais 3 mulheres que profetizaram no Antigo Testamento: Miriam, Ulda e Noádia. Mas somente uma mulher foi nomeada juiz em Israel, Débora. A história de Débora e Jael, ela ocorre por volta do ano 1125 a.C. Isso foi depois de Moisés e Josué, mas antes de Davi e Saul. Os israelitas e os cananeus eram vizinhos hostis. Israel adorava o Deus verdadeiro, Jeová, e Canaã adorava um Deus falso, Baal. Mas os dois povos estavam convencidos de que estavam certos e por isso viviam em constante disputa. Mesmo dentro dos seus próprios círculos, contender era um estilo de vida. Sem um rei para liderá-los, o povo procurava um líder natural entre as suas próprias fileiras. Numa região sedenta de espiritualidade, caracterizada pela rejeição de Deus e por uma determinação entre o povo de cada um agir ao seu próprio modo, Débora foi, antes de tudo, uma conselheira, ao demonstrar a sua liderança à sombra de uma palmeira, próxima à sua casa, discutindo e sugerindo soluções para as pessoas com problemas. O sistema judicial civil era inepto. O exército era fraco demais para defender as fronteiras do país. O sacerdócio, daquilo que havia sido uma teocracia, era impotente e ineficaz. Já não era possível ter uma vida normal. E assim, Débora tornou-se juíza e, por fim, uma libertadora do seu povo, num tempo de guerra. Veja agora Juízes, capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz: Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abimoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor e toma posse contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulun. Nessa região, o desprezível rei Jabim perseguia os israelitas. Mas Débora convocou Baraque, da tribo de Naphtali, na fronteira do norte, e ordenou que ele recrutasse um exército de 10.000 homens da sua própria tribo e da tribo vizinha de Zebulon. E em seguida, Débora descreveu a Baraque quais seriam os planos de Deus para a guerra. Juízes 4, versículos 7 a 9 diz: E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Zízera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Baraque era um homem que sempre precisava ser encorajado. Baraque hesitou, insistindo que Débora o acompanhasse no cumprimento desta tarefa. Então, Débora precisou sair ao combate, mas deixou claro que o Senhor Deus daria honra a ela. Ela não apenas ficou com Baraque durante o processo de criar um exército, mas também
sugeriu a estratégia para a batalha. E Sísera, como chefe do exército cananeu, havia incomodado a vida dos israelitas por um período de 20 anos. Mas agora ele passaria pela pior humilhação que um homem podia sofrer: morrer pelas mãos de uma mulher. No capítulo 9 de Juízes, versículo 54, Abimeleque, mortalmente ferido, pediu ao seu escudeiro: desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou, porque não queria ser morto por uma mulher. Em Juízes 4, 10, do versículo 13, está escrito: então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanamim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim para o ribeiro Quizon. Os queneus eram seminômades, de pele escura, que trabalhavam com metais e como fazendeiros, e que se haviam unido aos cananeus. Entretanto, o marido de Jael, Éber, que significa aliado, apartara-se de seu clã. E aquele carvalho crescera precisamente ao lado do caminho que serviria de rota de fuga para Sísera. Então vamos à batalha. 2 exércitos em posição. De um lado, o cruel Sísera com seus 900 carros de ferro e um número incontável de homens. E do outro, Baraque com seus 10.000 homens a pé, sem nenhum carrinho do seu lado. Alguns acham que ao chegar ao Monte Tabor e contemplar o imenso inimigo que os esperava lá embaixo para massacrar as suas tropas, Baraque deve ter hesitado. Em Juízes 4, versículos 14 a 16 está escrito: então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Débora comandou, Baraque obedeceu. Deus venceu. Sísera foi para o norte, perseguido por Baraque, sob o comando de Débora, e conseguiu chegar a Azor em segurança, porém exausto. Sísera não tinha a menor ideia de que estava fugindo de uma mulher, só para cair nas mãos de outra. Versículo 17 de Juízes 4 diz: porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Esta tenda, armada à parte das outras, parecia isolado bastante, e a esposa de Éber estava sozinha. Além disso, os queneus eram aliados dos cananeus. Que perigo haveria no lugar de descanso? Em outras palavras, eles tinham um tratado de paz. Esse pacto, aliado às estritas normas de hospitalidade daquela época, convenceram Sísera de que ali poderia se refugiar com segurança de Baraque. Além disso, a mulher da casa, ou melhor, da tenda, estava saindo para recebê-lo. Mas quem era Jael? Jael, esposa de Éber, pertencia à tribo dos queneus, seminômades do deserto, que desde o tempo de Moisés tinham contato muito próximo
com os israelitas. Eram agricultores e metalúrgicos, que possivelmente haviam aprendido esse ofício nas minas de cobre egípcias da península do Sinai. Eber havia deixado seu próprio povo, os queneus, e acampado no extremo norte, próximo a Hazor. Aliou-se a Jabim, provavelmente ajudando-o a desenvolver poderosas carruagens. Assim, a decisão de Jael de tomar o partido dos israelitas, não a dos cananeus, os aliados de seu marido, foi extremamente importante. Essas ações sugerem que ela colocava o compromisso de seu coração com Deus, acima até mesmo do seu marido. Juízes 4:18. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Que mulher corajosa! Ela encarou aquele homem cruel de frente. Observe que as suas ações eram intencionais. Não era ela que estava lá fora pendurando roupa no varal e acidentalmente deu de cara com o foragido Sísera. Ela saiu em fé, propositadamente e sem medo. Será que Jael fez seus próprios planos no momento que viu aquele inimigo de Israel? Neste caso, seu plano seria oferecer-lhe hospitalidade. As palavras de Jael não parecem ser ameaçadoras, mas sim amigáveis. Pergunto, por que uma mulher com um estilo de vida simples, quieto e inofensivo, precisaria confortar um general sedento por sangue, recém-chegado do campo de batalha? Talvez, depois de 20 anos vendo o impiedoso general esmagar os seus adversários, Jael percebeu que a paz só reinaria sobre a terra quando Sísera estivesse morto. Veja agora Juízes 4, versículos 19 e 20, que diz assim: Então ele disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar, há aqui alguém? Responde, não. Fica claro que Jael convidou Sísera e deu-lhe refúgio em sua tenda. Ela ofereceu-lhe leite ou iogurte, até hoje uma bebida preciosa para os beduínos, e com perspicácia levou-o a adormecer. Jael não concordou em falar uma mentira. Apesar de ter ficado à entrada da tenda, resolveu tomar uma atitude. Quando viu o homem dormindo a seus pés, sozinho e vulnerável, a ideia veio-lhe à mente. Ela podia acabar com Sísera. Versículo 21 de Juízes 4 diz: Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, e muito exausto, e assim morreu. Então, usando as próprias ferramentas de trabalho, uma estaca e um martelo para armar tendas, Jael matou seu hóspede, o inimigo de Israel e de Deus. É notório que Sísera tenha buscado segurança na tenda de um amigo, mas ali acabou encontrando a sua própria morte, pois temeroso fugiu dos guerreiros poderosos que o perseguiam, mas ao mesmo tempo confiou a sua vida a uma mulher humilde. Mas quais foram os motivos para Jael matar Sísera? Ela queria garantir a sua própria segurança. Sísera seguramente levava uma ou duas armas consigo, e quando o general despertasse, forças renovadas poderia estuprá-la ou matá-la na mesma hora, especialmente se descobrisse a sua lealdade aos israelitas. Porque em tempos de guerra vale tudo.
Ele era o inimigo e, como tal, era um homem marcado. O que é assassinato em tempos de paz é considerado vitória durante uma guerra. E depois de 2 décadas de derramamento de sangue, ele merecia morrer. Apesar da trégua que reinava naquele momento, Císera havia massacrado e oprimido aqueles com quem Jael mantinha relações de amizade. O corpo de Císera serviria como uma oferta ideal de paz aos israelitas. Era evidente que Israel vencera a batalha, e então seria melhor se encontrassem o inimigo morto em sua tenda. Ela queria, na verdade, evitar que mais pessoas morressem sob as ordens de Císera. E essa é a razão heróica e corajosa que faz de Jael uma heroína de guerra. O Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado a morte dele. Débora havia deixado claro a Baraque: o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. E Jael era essa mulher. Era o cumprimento da profecia divina, ordenada por um Deus que capacitou uma mulher valente, com uma estaca, para desferir um golpe pela justiça. Este, então, foi o verdadeiro motivo. Era a vontade de Deus. Deus usou alguém fraco, uma mulher sozinha, para derrotar alguém forte, um general de guerra acostumado a liderar multidões. Faz parte da natureza de Deus não permitir que ela o espancasse até a morte, sentindo o gosto da vingança a cada golpe. Característico de Deus também a sincronia de tudo. Levar Císera até a tenda dela no momento mais oportuno, com Baraque atrás dele, nem cedo, nem tarde demais, na hora certa. Juízes 4:22. E eis que, perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto e a estaca na fronte. Quando Jael viu Baraque aproximando-se, seu coração deve ter saltado de alegria e também de alívio. Antes mesmo de Baraque ter a chance de contar-lhe sua missão, Jael declarou-lhe a vitória. Juízes 4:23 diz: assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Se alguém teve alguma dúvida a respeito de quem havia encabeçado a vitória israelita naquele dia, esse versículo deixa bem claro. Deus derrotou, humilhou, frustrou e subjugou. Deus fez isso. Não Débora, nem Baraque, nem sequer a corajosa Jael com a sua estaca. Foi o Senhor Deus que destruiu os orgulhosos cananeus diante do inimigo, o seu povo escolhido, Israel. E para a festa da vitória, Débora já havia composto um cântico especial para a ocasião, rendendo a Deus a glória e elogiando Jael. É conhecido como Cântico de Débora e, por seu estilo literário, como um cântico de vitória. Juízes 5:24 diz: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Talvez o que torna o episódio de Jael desagradável para algumas pessoas, e o louvor de Débora ainda mais, é que mulheres e não homens foram os instrumentos de Deus. A verdade é que o Senhor usa quem Ele quiser, como Ele quer. Vou repetir. Se Deus assim desejar, Ele usará uma mulher para vencer qualquer uma de suas batalhas. O caráter das mulheres foi honrado, pois Débora e Jael foram usadas por Deus para cumprir o seu propósito de livrar o povo dos seus inimigos. Débora declarou que todos os que se opõem a Deus
merecem o mesmo fim. Juízes 5:31 diz: Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. Débora amava a Deus e foi uma mulher de Deus, do início ao fim. Jael, apesar da antiga aliança de seu marido com o inimigo, agiu como uma serva de Deus e decisivamente concluiu o que Débora havia iniciado. Com a liderança de Débora e a coragem de Jael, a terra ficou em paz por 40 anos. Graças a essas duas mulheres, uma geração inteira viveu em paz. A história demonstra que Deus fez, Deus faz e Ele o fará. No tempo perfeito de Deus, não quando nós queremos. E com isso nós podemos tirar algumas lições e aprender com Jael. Deus está no controle. Aceite isso. Histórias como a de Jael são difíceis de entender à luz do nosso entendimento sobre o Novo Testamento, que é pleno de graça e misericórdia. No entanto, lembre-se das pragas que Deus fez cair sobre o Egito. Considere a destruição de Sodoma e Gomorra. Pense no próprio Filho de Deus pendurado na cruz de madeira. O Senhor é infinitamente paciente e absolutamente justo. Ele não espera que entendamos todos os seus caminhos. Somos chamados a confiar naquilo que Ele faz, como parte do seu plano soberano. E a Bíblia diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Segundo lugar, examine os seus motivos. Não podemos ter certeza a respeito dos motivos de Jael, mas podemos certamente examinar os nossos próprios. Busquemos uma motivação piedosa para os nossos intentos e oremos para que Deus nos ensine os meios adequados de colocá-los em prática. E a Bíblia fala no Salmo 26:2: Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os pensamentos. Aprenda com Jael, mas não a imite. Não devemos copiar o que Jael fez. Contudo, o que podemos imitar é a decisão dela de se harmonizar com Deus e não com o inimigo. Provérbios 2:11 diz: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Além disso, os verdadeiros líderes não apenas dão ordens, mas eles fazem alguma coisa. Quando Baraque se recusou a marchar sozinho, Débora disse: está bem, irei com você. Quando Jael viu a oportunidade de subjugar Sísera, não saiu correndo a chamar alguém para fazer o serviço no lugar dela. Ela fez o que precisava ser feito. Líderes não apenas miram, eles atiram. Isaías 6:8 diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, minha irmã, eu quero nesta tarde também te pedir a você que está aí triste, abatido. Nós vimos que duas mulheres conseguiram libertar o povo de Israel dos inimigos. E você também pode ser usada por Deus para libertar a sua casa, a sua família, até mesmo a sua cidade, o seu país. E nós vamos aqui orar e agradecer a Deus. E nós viemos também ter a mesma coragem que essas mulheres tiveram no passado. E que nós possamos também ser instrumentos do Senhor aqui nesta terra, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Pai, nós estamos aqui porque cremos num Deus vivo, no Deus de milagres. E te pedimos neste momento, Pai, que o Senhor nos dê força, sabedoria, coragem, para que venhamos enfrentar os desafios, porque estamos aqui e queremos ser instrumentos do Senhor. Como Isaías diz, eis-me aqui para fazer a tua vontade, para ficar na obediência do Senhor e da tua palavra. E por isso abrimos aqui a nossa vida para entregar nas tuas mãos. E desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu te convido, você que está nos ouvindo agora, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e nos acompanhe também no canal do YouTube ou na página do Facebook Igreja Poder de Cristo. Se você quiser falar conosco, o telefone é 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.